Olá, meus queridos irmãos, saudações a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos lá para a apresentação de mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, classe dos adultos. Lição essa de número 9, que será discorrida no dia 30 de agosto de 2020, cujo tema é a soberania de Deus em meio às crises. Estão aí os créditos, autor Bispo Abner Ferreira, e esse que vos fala, pastor professor Marcos Belchior. Peço àqueles que gostarem, curta, comente, compartilhe a nossa lição. Texto áureo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Como segundo objetivo, temos ensinar que, em meio às crises, o Senhor nos socorre. E terceiro e último objetivo, mostrar segredos para vencer as crises. O nosso texto de referência se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 11. Então estão aí os versículos. Dê uma pausa no vídeo, leia e medite nesse texto. Como sempre tenho dito, não somente no texto, mas em todo o contexto do livro de Esther, essa brilhante narrativa, onde traz como personagens Esther, a rainha Esther, Mardoqueu, seu tio, o rei Assuero e Amã. São esses personagens que mais se destacam nesse livro. Então nós vamos entender aí a soberania de Deus em meio à crise que o povo judeu viveu e o socorro que veio da parte de Deus. Motivo de oração: ore para que a paz perdure entre o povo de Deus. Os hinos sugeridos para esta lição: hino 3, 178 e 180. Introdução. O livro de Esther mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nessa lição aprenderemos sobre agirmos com coragem e na fé na tribulação e como desenvolvemos a nossa confiança em Deus. Vamos lá para aqui temos o ponto de partida. Lembrando que aqui nós temos a apresentação fiel da revista do professor. Então, como ponto de partida temos: é preciso ter fé em Deus em meio à crise. Primeiro ponto: Satanás sempre quer roubar a nossa fé. A palavra paz é apontada como um estado de calma, ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos da vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. Os discípulos de Cristo desfrutam da paz de Deus como resultado da sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Então veremos nessa lição como ele usou Ramã para roubar a paz do povo judeu. Os subtópicos da primeira parte são: primeiro, família, nosso refúgio, nossa paz. Segundo, é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Terceiro, não existe algo mais valioso do que a paz. Segundo ponto da lição: se incomoda é porque você brilha. Os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império. Após a Babilônia ser conquistada pela força dos persas,
Esse conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livres à terra de Israel. Contudo, nem todos os judeus retornaram à sua terra. Alguns preferiam permanecer nas diversas cidades do Império Persa. Esses judeus que fizeram opção desenvolveram suas atividades comerciais por todo o império e contavam com a proteção do rei, mas nem todos se agradaram disso. Como subtópicos, nós temos: as crises vêm para roubar o nosso sono, as crises chegam para o povo de Deus, a crise chegou, e agora? Então, nesse ponto, nós vamos estudar e entender como atravessar as crises. Terceiro ponto: segredos para vencer as crises. Quando parece que está tudo perdido, tenha uma certeza: resta uma esperança. Deus abomina o arrogante e exalta o seu povo. Notamos no livro de Esther que o Senhor abate os arrogantes e ampara com a sua graça aqueles que têm um espírito humilde. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias, devemos enxergar a graça dele no sustento de uma maneira especial a cada dia. Como subtópicos do terceiro ponto, nós temos: vencer o medo, enxergar o triunfo e nosso socorro vem do alto. Glória a Deus. Conclusão: a palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser da pandemia, doenças e etc. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor também utiliza ocasiões complexas para cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos. Então, toda crise ela tem um propósito, creia nisso. Que lição tremenda, que lição maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos. A nossa próxima aula é Atravessando a Crise com Perseverança. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.